E depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu a lista com os nomes dos passageiros que estavam no avião que veio da Itália. A Prefeitura de Manaus publicou nesta sexta-feira 2 decretos que tornam obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e no transporte público. O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E na Europa, o avanço da doença preocupa. Mais uma morte foi confirmada na França. Foi um pouco difícil, né? A gente era uma doença nova, uma coisa que a gente não tinha conhecimento, a gente sempre esperando que fosse resolvido o mais rápido possível. De repente a gente se viu no meio de uma doença que não tinha cura, não tinha remédio, não tinha nada, e a gente ficou meio... Nós, de uma certa forma, ficamos perdidos nessa doença, né? E eu, na época, estava desempregado, tinha acabado de sair do emprego e fiquei meio assim. Mas, graças a Deus, as coisas foram se ajustando, todo mundo foi compreendendo como era o funcionamento, os primeiros tratamentos que foram aparecendo, a gente foi se adequando a eles e, graças a Deus, estamos aí sobrevivendo até hoje. A pandemia me colocou aqui. Eu costumo dizer que às vezes as coisas acontecem na vida da gente de uma forma assim meio surpresa. Sou pedagogo, sou professor formado. Eu, quando saí do último emprego, já era para isso mesmo, né? Para trabalhar na minha área, me especializar um pouquinho mais e entrar na área da educação. Mas a pandemia, de uma certa forma, não deixou, né? Ela fechou as escolas, aliás, fechou todo as questões de trabalhistas. Então eu fiquei meio sem opção. E o que me apareceu foi isso. Na época, meus filhos me apoiaram, minha família me apoiou, minha esposa, meus filhos, todos falaram, vamos fazer, vamos trabalhar, se eu precisar a gente vai apoiar. E apareceu essa questão de motorista de aplicativo. E, graças a Deus, eu já estou aí 1 ano e 1 mês e estou muito bem, graças a Deus, estou muito feliz, muito contente. Novas amizades, novas oportunidades. Isso me fez crescer muito como pessoa. Como pessoa eu cresci bastante nesse último ano já trabalhando como motorista de aplicativo. Olha, eu costumo dizer que toda dificuldade ela aparece em todo dia, né? Todo dia a gente tem uma dificuldade diferente. Na pandemia não foi diferente. Era uma profissão nova, eu já vou falar da minha profissão, era uma profissão nova, era um desafio novo, eu nunca tinha trabalhado para mim. Eu nunca tinha sido meu patrão, meu dono do meu comércio, né, do meu trabalho. Então era uma experiência nova em todos os sentidos. E a pandemia é aquela coisa, né? Um dia abre tudo, um dia fecha tudo, um dia você tem uma quantidade de trabalho, outro dia você tem outra. Mas a gente se apegou a Deus, que é o que eu tenho comigo, Deus sempre comigo, sempre me fortalecendo, me dando serenidade para decidir nas coisas que eu tenho que fazer. Tive o apoio da família, foi fundamental, importante, que eles me apoiaram em todos os sentidos, me dando força, me incentivando, dizendo para mim que tudo vai passar, que não era para se preocupar, que as coisas aconteceriam normalmente, que eu tivesse paciência. Mas eu consegui superar, não foi fácil, cada dia é um desafio diferente, é uma luta diferente, mas graças a Deus nesses últimos 12 meses, 13 meses que eu estou trabalhando com o aplicativo foram muito bons. E eu tenho conseguido superá-los com muita dedicação, com muito amor, com muito respeito à minha profissão, que hoje eu sou motorista de aplicativo, e as pessoas que trabalham comigo, né, que convivem comigo no dia a dia, que é o mais importante. Porque você conduzir pessoas, você não está só conduzindo vidas, né, você está participando da vida de cada uma delas, né. Muitas pessoas entram aqui, querem conversar, querem ter papo, querem distrair de uma certa forma, e a gente acaba participando disso. E tem sido muito bom, graças a Deus. Olha, assim, é um pouco difícil a gente falar, mas o que eu aprendi nesses últimos 2 anos de pandemia é que a gente tem que acreditar um pouco em Deus, porque tudo acontece na vida da gente através de Deus, né? Deus é que nos põe nas situações mais possíveis que a gente tem que passar. E eu acho que Deus é muito bom nesse sentido, Ele nos deu a amostra que a gente precisa se cuidar mais do nosso corpo. Muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo, a gente não dá o real valor que a gente precisa, que é entender que a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Nós temos que cuidar um pouquinho mais do outro, entender um pouquinho da dificuldade que cada um tem.
Muito bom a gente poder ajudar, conversar com as pessoas. Tem muita gente que às vezes entra dentro do carro e fala da Covid, que passou, que perdeu parente, que perdeu amigos. E a gente acaba dando um pouquinho de conforto, acaba entendendo um pouquinho do que é a dor de cada um, né? Graças a Deus eu não tive essa dor de perda de ninguém, graças a Deus eu agradeço a Deus todo dia por isso. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais humano, um pouquinho mais compreensivo, um pouquinho mais de paciência com as pessoas, entender um pouquinho mais da dificuldade de cada um. Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é muito grande, mas não é não. Nossa dificuldade é muito pequena em relação ao que muitas pessoas passaram nesses últimos 2 anos. Então o que eu tiro de lição é entender um pouquinho mais da minha saúde, respeitar um pouquinho mais o meu corpo, respeitar mais um pouquinho a dor do outro, entender um pouquinho mais da dor do outro, participar um pouquinho mais da dor do outro, do sentimento de cada um, que é muito difícil a perda. E procurar se apegar a Deus, né? Agradecer a Deus todos os dias pelas conquistas que a gente tem, por sobreviver a essa pandemia toda. E pedir a Ele que nos dê sabedoria, nos dê paciência e que a gente possa superar as outras, se tivermos outras pandemias, outras doenças como essa, a gente saber superar da melhor forma possível. No começo, a gente sempre pensa, né? Isso vai terminar logo, vai passar logo, né? Mas, enfim, foi se estendendo, ficando cada vez mais difícil, o pessoal cada vez mais afetado. E agora tá desse jeito aí, né? Que a gente não sabe quando vai acabar. Foi muito difícil, né? Que a gente tem um certo medo, um certo receio. Que ele precisou não só da internação, como também foi entubado, né? Foi um momento muito ruim, assim, para mim foi muito difícil ficar aqui só com as notícias do médico uma vez no dia, até porque pela quantidade de dias que ele ficou, né, internado. Passou por muitos procedimentos invasivos, né? Mas graças a Deus ele se recuperou. Sim, no começo, né, a gente fiquei meio desconcertado, assim, não sei se é a palavra, mas depois o que me ajudou bastante foi primeiramente a fé que eu tenho em Deus e depois familiares, né, que sempre estavam comigo, amigos, sempre estavam ali e a gente sempre também, eu procurei orientar pessoas que eu conhecia, né, no caso dos cuidados, né, que tinham que tomar para não chegar a ter, né, para não passar por isso também. Minha visão hoje é que é uma doença muito perigosa, ela está tirando várias vidas, né, destruindo várias famílias, e que essa vacina que chegou agora está amenizando, né, mas nem por isso a gente tem que descuidar. Como uma lição de vida para várias pessoas também, né, porque muita gente não acreditava, né? Muita gente não acreditava e, inclusive eu, no começo, era uma que não acreditava tanto assim, né? Hoje eu vejo que não, que é muito perigoso mesmo e que a gente tem que se cuidar. No começo da pandemia eu não acreditava muito, né? Eu achava que era mais um foco político, né? Para estabilizar a economia, mas não acreditava não. Quando eu recebi essa notícia, não caiu a ficha. Eu achava que ia ser só apenas uns dias em casa e voltar normal trabalhar, né? Mas com o passar do dia eu fui piorando e cada dia mais, mesmo com o medicamento, não ia melhorando, só ia piorando. Então, né, eu fiquei desorientado, fiquei sem chão, não sabia o que fazer. Quando eu fui internado, o médico falou que eu ia ficar internado, eu tive receio, tive medo, porque nunca passei por isso, eu via acontecer com os outros, eu achava que nunca ia acontecer comigo, mas eu tive muito medo, né? Principalmente quando fui transferido para Ribeirão Preto, aí que caiu a ficha mesmo, né? Largar a família aqui sem saber a notícia deles e ficar lá sozinho. Foi a
fé. Porque a minha esposa aqui falava muito para mim, né? De fé, de crer em Deus. Eu não entrava no meu vício por ele. Mas lá eu lembrei de tudo que ela falava para mim, me orientava, tanto na igreja também. Mas foi o que me sustentou, que me deu força. A minha família também lembrava dele, dos meus filhos. Né? Tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de fazer com meu filho, eu queria só uma chance para voltar, para ter contato com eles e dar valor realmente à minha família. Quando eu recebi a notícia que eu voltava para minha casa, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que, como se eu tivesse muitos anos longe de casa, muito tempo sem ver a família, e falar assim, você vai ver seus filhos, sua esposa. Para mim foi uma coisa extraordinária, que assim, eu nunca vou esquecer disso. A minha lição de vida é que tudo aquilo que eu não dava valor, hoje eu dou valor em dobro, né? Que é a minha fé, que é a minha família, meus familiares, que mesmo eu lá me dando força, me apoiando, mandando mensagem de apoio. E tudo aquilo que eu não fiz, eu vou fazer agora. Que é o principal, né? Amar a minha família, de todo o meu coração. Bom, eu já tinha esse sonho, né, na enfermagem desde os meus 6 anos de idade. Minha mãe falava aquela loucura, por motivo das condições financeiras nossas ser precária, quase que miserável. Mas já estava dentro de mim, desde criança, e eu nunca mudei essa ideia. Agora em 2021, a gente vê muito mais casos graves que chegaram aí a óbito. O ano passado foi mais moderado, bem mais leve. Agora não, agora já foi mais catástrofe mesmo, né? Em todas as cidades, estado. Então, o que marcou, assim, que abalou, apesar de a gente ter tido muitas perdas de pessoas, né, pelo vírus, mas o que marcou é uma funcionária, a qual ela trabalha aqui com a gente, né? E nós falamos que a Santa Casa é nossa segunda casa e segunda família, que é o nosso trabalho, né? Eu atuo 12 horas aqui e depois vou para minha casa, mas eu fico 12 horas entre meus colegas de trabalho. Então ela perdeu, né, infelizmente, o pai e a mãe, né, agora em 2021, pelo Covid, né, pelo vírus. E nas 2 vezes, quando o pai dela faleceu e quando a mãe dela faleceu, ela estava atuando, trabalhando. Nós estávamos tentando de tudo para salvar, né, os médicos, né, mas infelizmente não teve jeito e eles faleceram aqui. Em 2020 foi a primeira vez. Começou assim, a gente foi passar por exames, né, o hospital, a unidade aqui, nossa, eles forneceram os testes, a qual me pegou de surpresa. Eu estava sem sintomas e deu positivo. Aí a gente, né, realiza outros exames para ter a certeza. E aí deu positivo. A primeira vez eu não tive sintomas, mas eu tive medo, porque era tudo novo. 2020 era tudo novo. Então poucas pessoas pegavam. E ali eu achava que eu ia transmitir para outras pessoas, já tinha até transmitido, porque eu já estava com o vírus e não sabia. E veio aquele medo, veio o isolamento de 14 dias, aí você fica isolada da sua família, né, da tua vida, você isola de tudo, né? E como era tudo iniciando, então para mim deu muito medo. E sintomas mesmo foi bem fraquinho já no fim do tratamento, graças a Deus, né? Fiz o tratamento certinho, saí do isolamento, mas ali para mim já serviu de uma grande experiência. Já na segunda vez que eu peguei, né, novamente o vírus, foi agora em 2021, fevereiro. Só que esse já veio com sintomas, veio mais forte e eu já tinha sido vacinado por 2 vezes. E eu achei até que fosse sintomas da vacina, só que os sintomas persistiu por 5 dias e ele só foi piorando. Aí eu já tive um medo maior, porque devido aos sintomas, aí todos já sabem, né? Que é o cansaço físico, a diarreia, vômito, náusea,
perda de peso, febre. Então esses sintomas veio, todos esses sintomas eu já senti na segunda vez que eu peguei. E ali sim aumentou o medo, não do vírus, mas porque eu já tinha ficado, né, dado plantão, cuidado de pacientes no isolamento, a qual ali a gente já sabe o que vai acontecer. Não a piora do quadro, todos já sabem que entuba, que seda, e todo o trabalho que a gente faz, né, no paciente, nós profissionais já sabemos o que pode acontecer com a gente. Então nós sabendo o que pode ocorrer, o que acontece? Aumenta mais ainda o quê? O medo, né? Vem o medo, só que a gente tem que manter o equilíbrio o quê? Da mente, porque às vezes o medo também, ele acaba piorando o quadro. Mas eu mantive ele forte, né? Com certeza eu coloquei Deus acima de tudo, que é o primordial na minha vida, e tive que ser firme e forte por causa da minha família, porque a família se preocupa muito. E quando isola, né, eu não fiquei internada, graças a Deus, fiz o tratamento em casa novamente. Quando eu precisava de tomar alguma medicação, eu vinha direto na unidade, fazia a medicação e retornava para o isolamento. Não foi fácil, foi um pouquinho pior do que da primeira vez, mas graças a Deus eu superei. O trabalho que eu faço fora é um trabalho assim, aqui eu trabalho profissionalmente e tenho amor ao meu trabalho também. Só que o trabalho que eu faço fora do meu profissionalismo, né, que seria de amor ao próximo, na parte religiosa e espiritual, é mais forte ainda. Porque lá fora, às vezes a gente vai fazendo algum trabalho para ajudar o próximo, a gente vai estar também instruindo as pessoas para não chegar até aqui. E medo é igual eu falei, eu tive na primeira vez e tive na segunda vez. Não que eu me tornei imune, eu sei que eu posso pegar novamente e talvez seja pior. Mas é difícil falar, porque eu sempre falo, ser enfermeira, trabalhar na área de saúde, fazer algo para o próximo é mais forte que eu. Está dentro de mim. Então, às vezes, a minha família se preocupa comigo, alguns falam muda de profissão, mas eu não me vejo em outra profissão a não ser salvar a vida, ajudar o próximo, não importa a situação, não importa o vírus que está tendo, ou que está matando, ou que está contaminando. Mas se eu sei e eu tenho esse dom que Deus já me deu desde que eu determinei a exercer esse cargo, a estudar para mim atuar ele, então é para mim ser usada e eu quero ir até o fim. Eu me tornei mais forte, não com a força do braço, mas dentro de mim, do que eu aprendi e do que eu sou capaz. E nós acabamos também aprendendo muito, porque a gente não tinha o hábito de usar um álcool para fazer uma desinfecção. A gente não tinha aquele hábito de colocar luvas e luvas. Às vezes a gente vacilava, a gente não vigiava. E às vezes a gente era contaminada podia ser contaminada por outros vírus, outras bactérias. Mas por conta do vírus, do coronavírus, ele veio para alertar em outras situações. De um lado, não foi fácil, igual eu falei, não está sendo fácil. Mas nós aprendemos agora, nós acabamos reeducando, né? Nos reeducando em termos de se cuidar, de prevenir, nós profissional e o paciente. Hoje a gente tem um cuidado maior. Máscara, por exemplo, a gente usava só quando era isolamento mesmo, grave. Mas o certo é usar constantemente. Então nós profissional da saúde, a gente melhoramos. Isso veio para nos alertar e até para um cuidado maior, porque hoje a gente se preocupa mais em fazer um exame, um check-up. Quase todos os profissionais passam hoje mais vezes pelos exames, né? E estão se cuidando. E às vezes a gente tinha esse descuido sim. A gente cuida muito do próximo e acaba esquecendo da gente. Tem que ser sincera.